A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão amado, Leonardo Santana. E Deus já colocou uma palavra em meu coração para estar compartilhando com os meus amados irmãos, que se encontram no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, nós iremos falar hoje sobre a porta estreita e a porta larga, os dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus irmãos, esse texto que acabei de ler agora, Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, é muito citado entre os cristãos, a qual o próprio Jesus falou de duas portas, de dois caminhos. Nós sabemos que isso é simbólico. A porta e o caminho é simbólico. A simbologia do mundo espiritual. A porta larga é a simbologia ao caminho para o inferno. E a porta estreita é uma simbologia para o céu. Observe que Jesus ele faz uma distinção da estreita para a larga. Ele diz que a porta larga é uma porta espaçosa, onde dá para passar bastante pessoas, A gente sabe que, trazendo para o mundo espiritual, para o evangelho, a porta larga é um caminho de facilidade, onde pode-se fazer tudo. A gente sabe que a porta estreita já fala estreita, um caminho apertado, aonde tem que ter algumas renúncias para poder entrar ou passar por esta porta. A gente sabe que no mundão aí fora, a pessoa faz o que quer, a pessoa peca, adultera, se embriaga, faz toda sorte de pecado, né? Tudo que é ilícito aos olhos de Deus, as práticas homossexuais, os homicídios, os roubos, né? Essas práticas que Jesus está falando que conduz a porta larga ao inferno. Mas a porta estreita é uma porta de renúncia. A gente sabe que toda pessoa, quando ela se converte ao evangelho, ela vai ter que abandonar as velhas práticas. Por exemplo, quem bebia não vai beber mais, quem fumava, quem adulterava, né? Pessoa que traía o seu cônjuge, a pessoa que mentia, a pessoa que era enganadora, a pessoa que se drogava, a pessoa que roubava, matava. Essas pessoas agora elas vão ter que se adaptar à porta estreita. Vai ter que largar muitas bagagens de pecado para se adaptar à porta estreita. É por isso que a maioria das pessoas prefere a porta larga. Por quê? A porta larga não precisa você abandonar nenhuma prática dessa. Essa é a verdade. Porque que existe muito mais pessoas não cristãs do que cristãs. Porque a maioria prefere praticar o prazer da carne. Porque a nossa carne, o desejo dela é pecar, irmãos. O desejo da nossa carne é pecar, auto se destruir. Porque tudo que usamos de tóxicos, álcool, são coisas para destruir a própria carne, a qual a Bíblia chama de habitação do Espírito Santo de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, muitos hão de passar pela porta larga. Por quê? Porque a porta larga, você não precisa renunciar a nada, você fica aí na prática que você quer, traindo a sua esposa, mentindo, matando, se drogando, blasfemando, pecando. A porta larga, ela não te exige nada.
fique como estáis, continue como estáis. Mas a porta estreita aqui é o próprio Jesus que está dizendo, não é denominação A, não é denominação B. O próprio Jesus está dizendo que a porta estreita é uma porta apertada, onde poucos irão passar por ela. Então observe que há um preço, há uma renúncia para alcançar a salvação. E as igrejas evangélicas, as religiões, como chamamos, né? Sabe que o nome religião vem do grego, que o seu significado é religar o homem a Deus. Então o papel da religião não é salvar ninguém, o papel da religião é religar o homem a Deus. O homem perdeu o seu contato, a sua comunhão com Deus no Éden, através da religião, né, pregando o evangelho de Cristo. A igreja nos aproxima novamente a Deus. Esse é o significado do nome religião. Através das igrejas, nós temos um contato com Deus, né, e através da palavra, dos ensinos, né, os líderes, os pastores vão ensinando, e nós vamos aprendendo quais são os requisitos, as doutrinas bíblicas para nós alcançarmos a salvação. É por isso que nós temos a escolha. Deus deu para o homem o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Escolha própria. Jesus não vai obrigar ninguém a passar pela porta estreita. Se você quiser, ele vai te receber. Se não quiser, ele respeita. Só que, já falei, essas portas aqui são simbólicas. A porta larga simboliza o inferno, onde o próprio Jesus diz que muitos irão passar por ela. Infelizmente, né, não é o diabo que vai levar ninguém para o inferno, é a própria pessoa que está indo para o inferno, né? O diabo não leva ninguém para o inferno. A pessoa escolhe e ele leva pela opção da pessoa. Mas a porta estreita, poucos hão de passar. Mas eu quero deixar para você que me ouve, você que está desviado do evangelho, ou você que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, aproveita a oportunidade, renuncie os seus prazeres carnais, renuncie o seu eu, a sua vontade, esta matéria, né, que nós carregamos neste corpo, que é voltado para as coisas desta terra. Renuncie, aceite Jesus como seu Salvador, renuncie o adultério, as prostituições, as bebidas, as drogas, as mentiras, tudo que é aqui, tudo que é ilícito, né, diante de Deus, renuncie. E eu te digo, escolha a porta estreita, porque poucos hão de passar. A gente tem um exemplo de Noé. Noé pregou 120 anos que iria acontecer o dilúvio, e o povo não deu crédito. Só entrou Noé, os seus 3 filhos, a sua mulher e as suas 3 noras. Somente 8 pessoas se salvaram. Na verdade, somente 8 pessoas e os animais. Ou seja, uma grande multidão se perdeu, mas somente Noé e a sua família se salvou. Tá bom? Então Deus abençoe, medite nesta palavra aí, né? Faça uma retrospectiva ou uma introspectiva da sua vida e analise se você está caminhando para a porta larga ou para a porta estreita. Eu não posso te julgar, você não pode me julgar, mas a nossa consciência, ela vai nos dizer se a nossa conduta, se os nossos passos estão nos levando para a porta larga ou para a porta estreita. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Eu fiz uma enquete aqui no meu canal aqui, perguntando o que os irmãos, qual era a preferência dos irmãos nas postagens de vídeos, e a maioria escolheu estudos bíblicos, né? Então nós estaremos aqui postando estudos bíblicos, orações e aquilo que Deus colocar em nosso coração. Continue orando por este canal, ore pela minha vida, ore pela minha família, que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.